Boa noite a todos, aos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pela TV Harmonia para nosso encontro de hoje. É sempre um prazer estar aqui de volta com você, que nos acompanha aqui nas atividades do Centro Harmonia que continuam ainda sendo feitas online, totalmente online, mas em breve estaremos voltando às nossas atividades na casa e mantendo, claro, as transmissões ao vivo, que já é praxe nosso já de muito tempo, mas teremos a oportunidade, você que participa aqui em Salvador, nas atividades do Centro Harmonia, ou até mesmo que vem eventualmente aqui, em breve estaremos de volta às nossas atividades aqui. Provavelmente agora no mês de setembro vamos orar a volta da normalidade. E também vamos orar hoje e agora para que a gente possa dar início à nossa atividade de hoje. Então eu convido a você que está aí nos escutando a um momento de interiorização, onde você possa fechar os olhos, onde você possa evocar a presença dos espíritos amigos, dos amigos espirituais, dos seus espíritos familiares e, sobretudo, de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, aos quais nós enviamos o nosso pensamento e o nosso coração nesse instante. Divino amigo Jesus, sede conosco nesse encontro, nessa transmissão, nesta união de propósitos, de sentimentos e de ideias, a fim de que todos os conhecimentos ou colocações que possamos fazer estejam em linha com o teu pensamento, com a tua energia amorosa, Senhor. Faz com que, de alguma forma, encontremos a paz que tanto buscamos nesses instantes em que estaremos juntos e que depois possamos levá-la para todos os que convivem conosco e nos acompanham. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, estamos aqui de volta e vamos conversar hoje sobre o nosso tema. Sobretudo é uma conversa, sobretudo é uma oportunidade da gente estar aqui e poder nos conectar de pensamento e ideia, pensamento e sentimento a o nosso tema de hoje, que é sobre a paz. Baseado num livro de Chico Xavier, o tema é rogativa de paz. Então, fiquei aqui pensando sobre que talvez a paz seja um dos maiores objetos das nossas rogativas. Sem dúvida, nas nossas preces e orações, no nosso pensamento diário, há o desejo de paz. Eu, você, todos que estão nessa vida cotidiana, enfrentando os desafios diários, diuturnos, deseja a paz. Talvez a paz seja uma das maiores aspirações do espírito humano. Mas também é de se pensar, por que que algo que é tão desejado, tão pedido, tão solicitado por nós, é tão difícil de ser alcançado, muitas vezes? Porque a paz se torna algo tão distante de nós,
tantas e tantas vezes. Porque a paz não imperou na história da humanidade na maior parte do tempo. Eu já tive oportunidade, graças a Deus, de viajar e conhecer a Europa, né? O nosso berço. Né? A Europa é o berço. Nós, brasileiros, somos descendentes de europeus, miscigenados com índios, miscigenados com negros, mas basicamente o nosso coração vem de lá da Europa, dos portugueses, né? Nossos irmãos portugueses, que descobriram esse país e que desbravaram as nossas matas. Então, lá na Europa, quando eu viajei a primeira vez para a Europa, e aí eu comecei a visitar os museus, né, que é muito comum. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem tanta cultura de museu quanto o europeu. Né? Lá é uma programação onde as crianças, desde tenra idade nas escolas, elas vão sendo levadas às instituições culturais, e os museus fazem parte da formação escolar e da vida do povo europeu. Então, o que tem muito na Europa é museu. Então, quando eu comecei a visitar a Europa, eu comecei a ir aos museus mais famosos das cidades onde eu visitava, e eu vi as obras, né? Os quadros e tal. E duas temáticas dominam, né? Duas temáticas dominam. A temática religiosa, nos quadros, tem muitos quadros de obras renascentistas, obras antes da Renascença, em um período onde a vida de Jesus era retratada, a vida dos apóstolos retratada. Então, o tema religioso, por muitos, principalmente católico, por muitos séculos. Né? Mas outro tema muito presente são as retratações das batalhas, das conquistas, das guerras. Nós vemos a Europa um retalho de países onde se aglomeram povos de diversas línguas, culturas, etnias, que ao longo de séculos lutaram por cada espaço ali. Se nós formos analisar, a paz na Europa é um fenômeno recente. É uma conquista recente do povo europeu. E mesmo assim, vez por outra, ainda tem uma tensão em alguma área. Não se pode dizer que temos a paz completa. Mas a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Nós estamos agora em 2020, pouco mais de 70 anos. E 70 anos numa história de séculos é nada. Isso para falar na Segunda Guerra, porque depois da Segunda Guerra tiveram algumas guerras localizadas. Nós tivemos a guerra da Iugoslávia, da Bósnia, da Sérvia, uma guerra cruel, uma guerra dura, de tentativa de extermínio de um povo pelo outro, como se estivesse repetindo os horrores do nazismo. Tivemos essas guerras presentes na Europa, ainda depois da Segunda Guerra. Então, a paz lá é uma conquista recente. E eu ficava a refletir, disse, como as pessoas, ao longo de séculos, lutaram e formaram aquelas nações. Então, cada metro que um país tenha mais ali numa fronteira foi conquistado na luta e no sangue. Por outro lado, eu ficava pensando que aquelas populações e essas nações que se formaram, hoje são consideradas as nações mais desenvolvidas do mundo, os países mais avançados. E eu me perguntava, meu Deus, a guerra produziu progresso. Porque muita gente diz que no Brasil o país é abençoado porque nunca teve guerra. Quer dizer, à exceção da Guerra do Paraguai, onde nós acabamos com os nossos vizinhos lá, né? Enfim, não tivemos tantas guerras aqui. E aí somos abençoados e somos mais atrasados. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da educação, dos indicadores sociais, dos indicadores econômicos. Então eu fiquei a pensar, até que ponto a guerra seria benéfica? Ou não, mas
ao meditar, ao refletir e aprofundar, eu terminei chegando à conclusão de que o esforço da guerra, o esforço da luta, de alguma maneira tinha levado ao progresso daqueles espíritos que moravam lá. Porque no momento em que você está mobilizado no conflito, você tem que desenvolver capacidades e habilidades que você não tem. E quando você não tem o desafio do conflito, você pode gerar a acomodação. Isso foi uma reflexão que eu fiz lá. E que é que isso me remete ao que estamos conversando. De alguma maneira, a guerra externa que o homem termina travando, que as nações travam, ela começa aqui dentro. Porque no momento em que você precisa lutar por algo fora, em que o espírito acredita de que ele precisa lutar por algo fora, e lembrando-se que nós já estamos no estágio onde nós não somos mais animais, nós não precisamos lutar mais, muitas vezes, por alimento e para sobreviver. A maioria dessas guerras que eu citei foram por conquistas materiais de outra ordem. Não foram por alimentos. Foram por poder, foi por domínio, foi por alcançar riquezas desejadas. Então, eu fico a pensar, de que forma essa guerra externa reflete os conflitos internos? O espírito, quando ele começa a pensar de que ele precisa fazer as coisas acontecerem do lado de fora da vida dele, para que ele alcance a paz e a alegria, ele começa a pensar errado. E isso significa a imaturidade e desconhecimento espiritual. Mas isso é natural. Ninguém já nasce sabendo tudo, nem o espírito. O espírito evolui ao longo de encarnações e conquista o seu saber através das experiências encarnação a encarnação. E, naturalmente, lidando com o universo e o mundo material, as coisas e as situações lhe afetam. E assim sendo, ele imagina de que é preciso movimentar o cenário externo, é preciso fazer as coisas acontecerem na vida dele para que ele alcance a alegria e a paz. O processo de lidar com o mundo material pelo espírito é o processo de aprendizagem. E aí, no momento em que ele encontra um obstáculo externo para que ele alcance os seus desejos e realize os seus desejos, ele resolve tentar removê-lo. E muitas vezes, esse obstáculo é simplesmente o outro. É a outra pessoa. E ele começa a imaginar de que aquela pessoa precisa ser, muitas vezes, eliminada ou precisa ser afastada. E aí surge o conflito entre as pessoas e que muitas vezes levam às guerras. Esses desejos externos de conquista levam o indivíduo a achar que em resolvendo isso, ele vai alcançar a paz. Essa é uma situação. A outra situação é o desconhecimento de si mesmo. Né? Quantos e quantos conflitos psicológicos, quantos e quantos conflitos de natureza emocional nós construímos ao longo das nossas encarnações e que necessitam das experiências humanas para serem equacionados e assim nós possamos alcançar essa paz. Então, na medida em que o espírito vai atravessando as suas reencarnações, ele vai adquirindo conhecimentos e saberes a respeito daquilo que lhe dá paz e aquilo que não lhe dá paz. Nesse caminhar, ele comete erros. Nós pensamos muitas vezes que muitas das alegrias que alcançamos com prazeres na vida
vão nos trazer a paz. Pensamos que as conquistas materiais vão nos trazer a paz. Pensamos que, por exemplo, no dia que eu tiver um emprego X, Y, ou alcançar a minha profissão tão sonhada, eu vou alcançar a paz. Quando eu casar, eu vou alcançar a paz. Quando eu achar minha cara metade, eu vou alcançar a minha paz. Quando eu resolver meu problema de saúde, eu vou alcançar a paz. Então, a gente vai colocando a nossa expectativa de paz em cima desses objetivos externos. Então, quando você não alcança esses objetivos, você se sente fora da paz. Não se sente em paz. E aí continua a buscar mais e mais e mais e mais. Então, a perspectiva do alcance da paz através das conquistas externas é um dos equívocos maiores sobre a paz. Porque nem muitas pessoas que estão hoje em palácios, pessoas que estão em mansões, tem gente hoje, meus amigos e minhas amigas, que está nesse momento numa mansão maravilhosa, de Hollywood, com uma piscina imensa, com todo o conforto que você vai imaginar e sonhar. E, no entanto, não está em paz. Não consegue deitar e dormir sem remédios. Não consegue aquietar o seu coração. E aí vai buscar fora. Vai buscar muitas vezes através de substâncias, álcool, drogas. Vai buscar através de exacerbar a sua sexualidade. Vai buscar através de coisas, um carro, uma lancha, uma outra casa. Vai buscar através de uma viagem dos sonhos. E a paz não chega. A paz não chega. E aí é de se perguntar, meu Deus, por que essa paz não chega? Como é que o espírito alcança esse estado de paz? Eu comecei a resolver isso dentro de mim quando eu comecei a entender de que a paz, na verdade, é o nosso estado natural. Sim, a paz não é algo que a gente vai trazer de fora através das conquistas, nem vai trazer como uma realidade nova para a nossa mente e o nosso coração. Não. Na verdade, a paz é o reencontro com a nossa essência. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você e eu somos, na verdade, feitos de paz. A nossa essência é a harmonia. O Espírito traz dentro de si a semente da harmonia. Traz dentro de si o equilíbrio. Traz dentro de si o potencial. Digamos assim, quem gosta da palavra, tem muita gente que gosta da palavra zen. Nós somos zen de natureza, por natureza. Você é zen, eu sou zen. Para usar um termo muito na moda. Fulano está zen, fulano é zen, né? A gente gosta de usar isso que é lá do taoísmo, né? Dos nossos irmãos taoístas. E o que significa isso? Significa, então, que, na verdade, nós vamos criando várias dificuldades ao longo da nossa jornada espiritual de aprendizagem e crescimento. Através da nossa ignorância, nós vamos nos afastando desse estado original de paz. Nós vamos nos afastando desse estado que nos é natural. Então, por isso que os nossos irmãos orientais, principalmente o pessoal lá, os nossos irmãos indianos, os budistas, que meditam,
não nos cansam de dizer: você quer de alguma maneira encontrar a paz? Medite. Medite. Isso. E o que é meditar? É simplesmente você parar. É simplesmente você silenciar. É simplesmente você se permitir respirar calma e suavemente e tentar deixar o fluxo dos seus pensamentos por si só acalmarem. Mas você vai me dizer, Ramiro, mas isso é muito difícil, não é? Porque todo mundo aqui já tentou sentar de manhã ou à noite ou qualquer horário e fazer essa bendita meditação. E aí você vai me dizer o que que acontece? Ah, o que que acontece? Você vai me dizer, Ramiro, eu sentei e não consegui. Não consegui porque meus pensamentos não paravam. Minha mente não parava a hora nenhuma. Eu não conseguia ficar em tranquilidade. Aí eu vou dizer, ah, é? Por que será? Por que será que seus pensamentos não paravam? Por que será que sua mente anda agitada? E aí a gente vai analisar a minha vida e a sua vida. E vai dizer assim, quanta bagaceira a gente joga na nossa mente. Quanta coisa inútil, quanto pensamento inútil, quanto sentimento, sabe? Que não vai nos levar a lugar nenhum. Hábitos que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós cultivamos e fazemos. E jogamos essa lixeira toda na cabeça e no coração. Mágoas, ressentimentos, tudo e qualquer lixo causado pela nossa ignorância espiritual. A gente vai depositando. Aí depois a gente quer sentar, se aquietar e quer que o pensamento flua. Não vai acontecer. Por quê? Estamos deseducados. Estamos deseducados de mente e de coração. E aí nós não conseguimos nos conectar. Tô com o nariz entupido hoje, hein? Não sei do que foi. Mas enfim, minha voz fica meio anasalada aí, você já sabe. A gente não vai conseguir nos conectar com essa nossa essência, com esse nosso estado original. Não vamos de jeito nenhum conseguir. Pela simples razão que há muita poluição. Mas veja, somente a experiência da meditação, com disciplina, com foco, pode nos trazer o contato com a nossa realidade. Então, nossos irmãos orientais, eles nos ensinaram, através da meditação, de que a paz é sim o estado original. E que nós nos desconectamos desse estado original porque jogamos lixo, jogamos muito entulho na nossa cabeça e no nosso coração, de toda a ordem. E aí, é como se uma estação que perdesse contato, sabe? Uma estação que perde contato com a base é a gente. Nós perdemos contato com a nossa base e aí perdemos contato conosco mesmo. A conquista da paz para o espírito é, sobretudo, a conquista da reconexão com si mesmo. Não é possível, de fato, o alcance da paz sem esse processo de autoconhecimento. Porque você não vai se reconectar se você sequer sabe quem você é. O Espiritismo deu uma grande contribuição a esse processo quando ele nos fala e nos comprova e nos prova que somos espíritos imortais. Que nós não vamos acabar com a morte. Quem vai acabar com a morte é o corpo. Esse conhecimento por si só já é um conhecimento que é muito poderoso para nos trazer a paz. Porque você imagina uma pessoa materialista que acha que vai acabar tudo na morte? Veja,
já é uma pessoa que é desesperada por natureza, porque imagina que ela gosta dos seus entes queridos, ela gosta das pessoas que convivem com ela gosta da sua família, e ela fica pensando assim, bom, um dia eu vou morrer. Ou meu pai vai morrer, ou meu irmão vai morrer, ou as pessoas que eu gosto vão morrer, e eu vou me afastar dessas pessoas. E aí? Isso traz angústia. A perspectiva material da vida, unicamente material, ou seja, aquela perspectiva onde a pessoa crê que tudo acaba com a morte, é uma perspectiva que causa vazio nas pessoas. Causa vazio. E retira a perspectiva de paz. Outra grande causadora de falta de paz na vida de muitas pessoas é a falta de sentido. E o Espiritismo também dá essa perspectiva. Sabe por quê? Porque quando a doutrina nos ensina de que nós somos espíritos e fomos criados para ser felizes e não para sofrer, e que seremos felizes através do nosso próprio mérito e do exercício do livre-arbítrio, bom, agora já não é mais ninguém que vai trazer, não é Deus, os santos, etc. Embora você possa continuar fazendo suas orações para os santos, suas rogativas, não tem problema. Pode fazer. Mas fique sabendo que o responsável pela construção da felicidade é o Espírito. Nós temos essa fatalidade de ser felizes e não de sofrer. Deus não nos criou para sofrer e ficar fora da nossa paz. Deus nos criou para sermos felizes. Agora, vamos combinar uma coisa? Vamos parar de atrapalhar o projeto de Deus que Ele tem para a gente? Vamos parar de atrapalhar? Porque o que a gente atrapalha não é brincadeira. Por isso que eu digo, se a gente para de atrapalhar, entramos em reconexão com a nossa essência, que é de paz. A nossa essência é de paz. Nunca, meu irmão, nunca minha irmã, nunca meu amigo, minha amiga, duvide disso. Que você é um ser de paz. Tem uma frase que eu gosto muito, né? E às vezes quando eu me desconecto com a paz e penso na ideia da paz como um estado original, eu gosto de dizer a seguinte frase: a paz é uma pessoa e essa pessoa é você. Entende? A paz é uma pessoa e essa pessoa é você. Que tal? Gandhi, seja a paz que você quer ver no mundo. Seja a paz que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi. Que tal? Ele mesmo, trazendo o grande arauto e apóstolo da paz. O homem que libertou a Índia, um país imenso, com mais gente que o Brasil, já naquela época, da maior potência do mundo à época, que era os britânicos, o império onde o sol não se punha, libertou aquele povo pregando a paz e na base do jejum. Quando o pessoal começava a brigar lá, ele começava a jejuar. Eu até recomendo vocês assistirem um filme sobre a vida dele. Belíssimo, extraordinário, um filme maravilhoso do Mahatma. Porque quando o pessoal começava a brigar, ele simplesmente fazia isso. Jejuava. E como todo mundo respeitava ele como um líder religioso, e como todo mundo respeitava ele como um líder espiritual, e como todo mundo respeitava ele como um líder que ia levar a Índia à libertação,
o povo parava de brigar. Olha só que fantástico. Assistam o filme, vocês vão adorar. É uma história extraordinária. Então, vejam quantas possibilidades. Mas essa descoberta de que a paz é o nosso estado original, e eu digo, eu realmente aprendi isso com os nossos irmãos yogis, porque eu já fui aluno da Self-Realization Fellowship, que é a instituição de Paramahansa Yogananda, que foi o principal líder espiritual da yoga do início do século passado e que trouxe a yoga do Oriente para o Ocidente. E hoje a gente vê todas essas academias fazendo yoga e tal. Yoga é uma palavra em sânscrito que quer dizer união. União com o quê? Com Deus. E que união é essa? Com o Deus que está em mim e em você. No momento em que você se une consigo mesmo, na verdade você está se unindo com Deus. E no momento em que você se une com Deus, através do mergulho em si mesmo, você recupera o seu estado original de paz. Você recupera aquilo que você é, em essência e verdade. Eu não sei. Talvez você que esteja me assistindo agora não esteja em paz. Talvez você esteja até passando por um processo de vida complicado e complexo. Eu não sei. Mas eu sei que você é capaz. Eu sei que você, e eu vou olhar aqui bem nos seus olhos, olha. Você é capaz de recuperar o seu estado de paz. Pense assim, recuperar. Limpe sua mente. Limpe seu coração cada vez mais. Crie hábitos positivos. Crie hábitos elevados. Deixe de colocar bagaceira na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Perdoe. Não cultive a inveja. Não cultive o orgulho na sua vida, nem a arrogância. Vá cultivando hábitos positivos e você vai dizer, e onde é que eu acho toda a lista desses hábitos positivos? Aí eu vou dizer, vai lá no Evangelho. Jesus disse tudo para a gente, contou tudo, deu os caminhos, deu as dicas, contando histórias. Contando histórias, as parábolas nos mostram o caminho. Os seus ensinamentos nos mostram o caminho. Então, os mestres espirituais, todos os verdadeiros mestres espirituais, são mestres da paz. São mestres que nos ensinaram sobre a paz. E o maior deles foi Jesus. E graças a Deus que Jesus está dentro do Espiritismo, dentro da doutrina espírita, que acolhe o Evangelho no seu corpo doutrinário como código de ética e de conduta moral, espiritual para a evolução da humanidade. Então, meu amigo e minha amiga, está nos ouvindo e que todos os dias roga pela paz. Todo dia você reza pela paz. Sim, eu sei. Ela está perto e próxima de você. Sabe por quê? Porque ela está dentro de você. Ela está aí dentro do seu coração. Não adie mais esse encontro. Não adie mais essa possibilidade. Resolva agora. Tome essa decisão. E você vai conseguir encontrar essa paz. Porque você é um espírito imortal. Você foi criado para ser feliz e não para sofrer. O sofrimento é um estágio do seu processo e você tem o direito, sim, de ser feliz.
Basta que você se permita. Basta que você admita ser possível na sua vida. Você renová-la e transformá-la. E eu acredito em você. Acredito em você porque você é um espírito como eu. E eu acreditando em mim, posso acreditar em você, na sua transformação. O Espiritismo traz grandes possibilidades para que você aprenda sobre a sua natureza, sobre a sua origem e o seu futuro, e assim tenha mais condições de alcançar essa paz que você tanto deseja. Então, eu agradeço e desejo que essa paz esteja em seu coração. Vamos fechar o nosso encontro fazendo a nossa oração final, onde a gente vai pedir e agradecer sobretudo. Querido amigo Jesus, espíritos familiares, espíritos amigos que nos acompanham e que estiveram conosco hoje nessa transmissão, nos envolvendo na tua amorosidade, na tua misericórdia e na tua compaixão. Sede por nós sempre. Dai-nos sabedoria, força e coragem para enfrentar a cada desafio e, sobretudo, nos fazer encontrar com a nossa própria paz que reside em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro de hoje com todos nós. Obrigado a você, obrigado, continue assistindo a nossas palestras e, como eu disse no início, em breve estaremos juntos mais uma vez nas atividades do centro e manteremos as nossas transmissões. Portanto, muito obrigado, fique em paz, fique com Deus e até a próxima.